meus amores, retomando aqui nossa aula de figuras de linguagem, certo? Lembrando que as figuras de linguagem geralmente utilizadas no sentido conotativo, ou seja, no sentido amplo da palavra. As palavras vão precisar de um contexto para poder ser entendida de fato, para que você entenda o sentido em que ela está tomando, certo? Falando novamente, as figuras de linguagem, elas são divididas em figuras que estão ligadas ao som, ao pensamento e também à construção frasal, certo? As figuras de linguagem, elas são empregadas para transformar o conteúdo das mensagens. E por que transformar? Para torná-los mais belos, mais agradáveis, mais atraentes, porque o texto tem este propósito também, né? Cativar o público, trazer o público. Falamos em mais algumas figuras de linguagem, lembrando que nós iremos falar das mais utilizadas, tá? Então, vamos falar do paradoxo. Quando os elementos de um enunciado se fundem ao mesmo tempo e se excluem, ou seja, é um paradoxo. Quando eu falo, vamos dizer, usar no sentido popular, eu digo e desdigo o que eu acabei de falar, certo? Isso nós chamamos de um paradoxo. Apresenta uma afirmação aparentemente lógica e depois uma ideia absurda. Vamos exemplificar isso com esse textozinho. Esse cara já nasceu morto. Ora, bolas, se nasceu, não podia já estar morto. Ele morreu depois que nasceu, ninguém nasce morto, certo? Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Se é 100%, então é tudo, é o total, é o inteiro. Entenderam? Isso é o paradoxo. Eu falei uma coisa e depois eu disse algo que vai modificar o que eu disse anteriormente, ou seja, negar o que eu disse anteriormente. Maria dorme acordada. Ora, se dorme, não está acordada, tá? Então, a personificação, também conhecida como prosopopeia, ela consiste em atribuir características e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados ou a seres irracionais, certo? Eu lembro de uma poesia que diz assim, eu até utilizei, joguei uma pedra no rio, os peixes me responderam. Ora, o peixe não responde. O peixe não responde, certo? O vento vem beijar minha face. O vento vem beijar minha face. O vento não nos beija, né? Embora nós sintamos a brisa na nossa pele, ele não está nos beijando. Beijar é uma atitude humana. É quando nós humanizamos seres inanimados, nós chamamos de personificação. Acontece muito nas fábulas, onde dá fala, né, pensamento lógico para os animais, tá? Então, e a noite grita, a noite não grita, mas em uma poesia eu utilizo a personificação para dizer que a noite apareceu, radiante, chamando a atenção, tá? Hipérbole é uma que a gente usa também com muita frequência, tá? Que consiste no exagero como forma de expressão. Quando você quer chamar atenção para alguma coisa, intensificar algo, você usa hipérbole. Estou morrendo de fome. Tá, certo que fome mata, né? Mas para você morrer de fome, você precisa passar fome mais de um dia ou 2, 3, sei lá, né? Chorou um rio de lágrimas. Como alguém poderia chorar um rio de lágrimas, né? Mas ele usou termos, porque o rio tem muita água, quer dizer que a pessoa chorou bastante, chorou muito, chorou em demasia, certo? Então, a hipérbole é a figura que expressa o exagero, tá? O eufemismo, ela é empregada é uma expressão, usa uma expressão no lugar de outra, certo? Para deixar ela mais agradável,
tá? O eufemismo deixa alguma coisa pesada, Por exemplo, a professora, quando recebe os pais dos alunos, aí não quer ser desagradável com a mãe, aí ela diz assim, esse meninozinho, ele é meio impossível quando a gente está querendo dizer esse menino é o cão chupando manga, não é? Mas quando você vai comunicar a morte de alguém e diz assim, partiu desse mundo, foi dessa para melhor, virou estrelinha. Tá querendo dizer que a pessoa morreu. Mas você não chega e diz assim, o fulano morreu, pá. Você diz, partiu dessa para melhor, né? Depois de muita luta, Amadeu descansou. Ou seja, Amadeu morreu, tá? Então, vamos lá. A ironia, também muito comum, né? Principalmente entre os jovens, né? Consiste em afirmar algo contrário, né? Do que você quer dizer. Tem um dizerzinho que vocês usam comumente, que diz assim, só que não, né? Diz alguma coisa que a pessoa vai fazer e depois diz, só que não. Você tá sendo irônica, tá? Quando você quer, assim, tipo, criticar alguma coisa, você diz, sério? Você tá ironizando, você sabe que não tá sério aquele negócio, né? Então, você fala alguma coisa. Deixa eu ver aqui um dos meus exemplos. Se você quiser falar mais alto, o pessoal da sala aí ainda não está ouvindo o seu segredo. Ora, se era segredo, você deveria estar falando baixo. Então, a pessoa diz, se você quiser falar mais alto, o pessoal da sala ainda não ouviu o seu segredo. Ou seja, ele está querendo dizer que você já está falando muito alto, né? As professoras dizem assim, eu fico admirado com a inteligência dessas pessoas. Na verdade, não é bem isso que está querendo dizer, né? Então, temos mais algumas figuras de linguagem. A comparação, né? Quando eu comparo, já falamos, a metáfora, né? Metonímia, já foi mencionado, tá bom? Nós temos a literação quando você repete muito uma consoante, quando você utiliza uma consoante na sequência frasal demasiadamente, como naquela brincadeira, o rato roeu a roupa do rei de Roma, os trava-língua, tá? Pedro Pereira pediu passagem para passar pelo portão, para pegar pinto pelado pelo pescoço. Isso é uma aliteração, eu repito a mesma consoante diversas vezes, né? Também poderíamos repetir a vogal. Nesse caso, era uma assonância, não seria uma aliteração. Quando eu repito a vogal várias vezes, tá? O pleonasmo é quando nós utilizamos a redundância, uma coisa que não é necessário. A redundância é quando eu uso alguma coisa que já foi dita, eu não preciso dizer novamente. Uma aquela coisinha que vocês usam, sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, né? Então, ambos os dois, tá? Então, isso é um pleonasmo, tá? Quando você utiliza uma palavra desnecessária, mas usa para reforçar a ideia, tá? Para reforçar a ideia. A onomatopeia que faz os sons, os barulhos, é a figura de linguagem que reproduz os sons, qualquer barulho, toque-toque, as explosões nos quadrinhos, as risadas, tá? Qualquer som, tá? Nós chamamos de onomatopeia. E por aqui nós vamos parar, porque nós temos várias outras. Paralelismo, quando você cria duas ideias paralelas, né? Neologismo, quando eu crio alguma palavra, como às vezes as crianças, eu até usei um exemplo, tipo assim, alguns alunos dizem assim, tá melhor do que bom, melhor do que ótimo, tá ótimo. Então, ele juntou duas palavras e criou uma nova palavra. Nós utilizamos, geralmente vocês utilizam, os jovens geralmente utilizam esses termos, juntando algumas palavras
para poder criar uma palavra nova, as quais você consegue se identificar melhor, né? Então, vejamos, essas foram algumas figuras de linguagem, existem outras, professoras, existem. Essas são as mais comumente cobradas em concursos, seleções de alunos, tá? E eu espero ter ajudado. Passarei em seguida uma atividade para a gente conversar mais sobre essas figuras de linguagem, tá bom? Um abraço, continue com a gente, tá? E cuidem-se.